Tá ao vivo, Ivone. Eu me atrapalho aqui, né, que eu estou com o telefone, rapaz, aí fechou aqui rapidinho. Pronto. Boa tarde a todas, boa tarde a todos que estão conosco. Ai, meu telefone, aconteceu alguma coisa aqui? Ué, foi. Ai, Jesus. Meu computador deu pane, vou receber amanhã. Todo mundo está te vendo e te escutando bem, Ivone. Pode continuar. Então tá bem. Então, ele fechou tudo aqui, fez negócio meio. Então, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Gente, deu um problema mesmo, deixa lá. Então, nós hoje estamos aqui com pessoas queridas e pessoas que amam a vida, e estamos todos aqui buscando salvar vidas. Então, nossa live de hoje é sobre a vacina soberana de Cuba, a Soberana 2, é uma candidata à vacina contra o Covid, e para a gente falar sobre esse tema hoje, nós convidamos o embaixador Pedro Monzon, que é cônsul-geral de Cuba para São Paulo. Também convidamos o Rui Oliveira, Rui, que é professor químico, coordenador-geral da APLB Sindicato dos Trabalhadores na Educação do Estado da Bahia, também diretor do CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Então, o Rui está aqui representando a categoria da educação, dos trabalhadores da educação na Bahia, com a gente. Também está aqui com a gente a Aladilce Souza. A Aladilce, ela foi vereadora por 4 mandatos, ela é mestra da Universidade Federal da Bahia, da Escola de Enfermagem, e também agora está coordenando o comitê Vacinas no SUS Já. Tem sido uma luta muito grande, de forma ampla, ela está conduzindo esse movimento aqui na Bahia. Também está com a gente hoje aqui o Leandro Bertoldi. Leandro é médico formado em Cuba, professor da universidade, professor da UESB. Então, vamos então, gente, nós estamos vivendo uma situação muito, muito triste, muito delicada, muito complexa, aqui no Brasil. É um país que não soube, não quis, melhor dizendo, enfrentar a pandemia, não deu um comando ao trabalho, ao enfrentamento da Covid-19, nesta pandemia. E nós estamos, neste momento de muita tristeza, a cada dia uma a mais, com perda de vidas, um número absurdo, já são quase 315 mil vidas essas que, mortes, vidas que podiam estar aí com a gente, com seus familiares, convivendo e contribuindo com o país. Então, quase 315 mil mortes. É muita coisa, gente, é muita coisa, realmente para um país que não levou a sério essa pandemia, que não quis valorizar a vida, que teve todas as oportunidades, desde o meio do ano passado, para comprar vacinas, para que hoje a população estivesse numa situação tranquila, já sendo vacinada, e ele não e esse despresidente, desse desgoverno que nós, infelizmente, estamos aqui no Brasil, não quis comprar, negou a ciência o tempo todo, negou os protocolos, as orientações das organizações internacionais, dos organismos internacionais, dos comitês científicos, e dessa forma ele foi fazendo negacionismo, em vez de instalar no país um comitê de enfrentamento à pandemia, com toda a seriedade e necessidade, que exigia a situação. Ele preferiu instalar um gabinete de fake news, de mentiras, a todo o tempo. E assim a gente fomos perdendo vidas, vidas que poderiam estar aqui
com as famílias, com os amigos, e o que a gente tem visto é as vacinas chegando de uma forma muito miúda, né, pingada, como a gente fala, e assim, quando a gente pensa que vai ter vacina amanhã, já termina, e tem sido realmente um sofrimento. Então, para isso, eu já passo para a Aladilce Souza, ela que está coordenando o Comitê de Vacinas no SUS, já aqui na Bahia. Aladilce, e assim, aproveito já, em nome da Associação Cultural José Martí e Sebrapaz da Bahia, e do Movimento de Solidariedade do Brasil, e também em nome do Comitê de Mais Vacina Soberana 2. Esse comitê de campanha que está em todo o Brasil, que é o que está desenvolvendo a campanha para que a gente traga a vacina soberana para o Brasil. Não vou falar mais aprofundado, porque Leandro vai ter condição de falar no momento sobre toda a estrutura e como a gente está desenvolvendo esta campanha pela vacina Soberana 2 aqui no Brasil. Então, Aladilce, é com você, Aladilce Souza, é com você para nos dar esse panorama, né, como está esse cenário aqui na Bahia e um pouco do Brasil, se for possível. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu quero saudar a iniciativa do comitê da Associação Cultural José Martí e do Sebrapaz, né, na pessoa de Ivone, de Luísa, que está aí também, Barretinho, que está nos assistindo. Saudar de maneira especial o Pedro Monzon, que é consul de Cuba, e saudar Leandro Bertoldi também, agradecer a vocês, né, cubanos ou representantes, né, desse país generoso, agradecer por tudo que tem feito em relação à saúde da humanidade, né, das pessoas de todos os países, inclusive o Brasil, né, se beneficiou muito com o Mais Médicos. Infelizmente, o desfecho foi muito prejudicial para a gente, mas nós reconhecemos o esforço e a generosidade de Cuba. E saudar o nosso querido Rui Oliveira, esse presidente incansável da PLB, que vem lutando também, né, fortemente para que a gente consiga, o mais rápido possível, vacinar as trabalhadoras da educação, as professoras, as pessoas que trabalham nas escolas, porque é um contingente, né, muito essencial para a vida aqui no país. Eu sou enfermeira, como Ivone já me mencionou, estou na presidência, na coordenação do Comitê Vacina no SUS já, e essa articulação nós começamos a fazer em janeiro, no mês de janeiro, a partir da inquietação de diversas entidades, principalmente sindicatos dos servidores públicos, da Fazenda, da própria educação, a PLB faz parte, pessoas das universidades, diante da inação do governo federal em relação ao enfrentamento da pandemia. Ivone já falou aí, e eu acho que todos nós estamos vivendo essa angústia, né? Estamos vivendo nessa situação que é de tragédia, né? Tragédia sanitária e de tragédia política também, porque o Brasil está numa situação muito complicada. Então, o governo brasileiro tem dificultado, na verdade, tem ajudou, impulsionou a pandemia, impulsionou o vírus a se espalhar pelo país, e nós estamos vendo aí, né, uma situação dramática, né, com novas cepas surgindo, e o sistema de saúde em colapso, porque nós estamos em colapso. Quando a gente tem filas de ambulância nas portas dos hospitais, São Paulo está uma situação crítica, né? O Pedro Monzon deve estar mais próximo até dessa realidade do que a gente, mas é muito, muito difícil a situação do Brasil, um país que já que tem um programa de imunização vigoroso, né, exemplo para o mundo, hoje se encontra numa situação de ser um dos últimos países em matéria de enfrentamento da Covid-19. E, então, esse comitê vem fazendo debates, né, para
acompanhar a situação e ver como é que nós podemos contribuir. As centrais sindicais participam, nós estamos reproduzindo, inclusive, o movimento nacional que existe a partir da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, do SEB, Centro Brasileiro de Estudos em Saúde, das centrais sindicais, CUT, CTB, Força Sindical e outras, do Congresso Nacional, das bancadas dos partidos que defendem a ciência e a vida. Enfim, nós temos procurado trazer para a Bahia essa movimentação e estamos, inclusive, na fase de interiorização, buscando os secretários municipais de saúde, porque é no município, né, que as coisas acontecem de maneira mais concreta. Então, o comitê tem feito esse esforço no sentido de buscar um posicionamento da sociedade mais vacinas. Nós acreditamos que o Brasil qualquer país só se consegue vencer uma epidemia dessa monta se nós interrompermos a circulação do vírus, e para isso precisamos vacinar em massa, né, de maneira rápida e acompanhado de outras medidas de distanciamento, né, medidas sanitárias como distanciamento, né, uso de máscara, as outras medidas, ação nos territórios, né, ação importante nos territórios. Então, a gente vem buscando estimular, né, e pressionar os governos e, ao mesmo tempo, também buscando fazer o combate às fake news e ao negacionismo, que é um outro problema que nós nunca tivemos no Brasil, que foi movimento contra a vacina. Pelo contrário, a gente aqui era um país que as pessoas se mobilizavam muito rapidamente para uma campanha de vacinação. Então, nós estamos enfrentando, na verdade, um movimento, nós estamos enfrentando a crise sanitária e um movimento político negacionista que é muito forte, que tem dificultado a gente ir adiante. Eu acho que, quando o Ivone me falou, né, da proposta da gente fazer esse debate, né, e ele está sendo gravado, a gente vai colocar, inclusive, na página do nosso comitê, nós temos uma página no Instagram, no Facebook. Eu acho que a gente precisa divulgar essas iniciativas. Nós precisamos, todos os países que puderem, que estejam vacinando, estejam pesquisando vacinas, nós precisamos, essas iniciativas têm que estar à disposição da humanidade. E Cuba tem essa expertise, tem esse investimento em saúde, coloca a saúde e a ciência em primeiro plano, e eu acho que a gente precisa, o Brasil precisa se beneficiar, né, dessa experiência, precisa se beneficiar desse avanço que o nosso país vizinho aqui está buscando alcançar. Então, acho que a gente precisa ir falando sobre isso, precisamos conversar com parlamentares, né? Acho que essa conversa com vocês é muito importante para isso, para a gente organizar, junto com esse comitê que já existe, né? Voltado para a conversa, a divulgação dos ensaios clínicos, né? Da fase de pesquisa de investimento na Soberana. Então, nós podemos nos colocar à disposição para isso. Mas acho que, no momento, a situação que nós estamos no Brasil, né, com menos de 10%, se estivermos chegando a 10% da população vacinada, um país da dimensão, né, do Brasil, com mais de 220 milhões de pessoas, né, e com um cronograma que nós não sabemos quando terminará, na dependência apenas de poucas alternativas, né, para a compra de vacina. Eu acho que a gente tem que apostar, né, também na vacina soberana, e acho que, espero que a gente, o mais breve possível, possa concretizar isso. Então, aqui, o nosso comitê, que, como já foi dito aqui por Ivone e por mim, é composto por todas as instituições e entidades de maneira ampla, suprapartidária, né, pelas forças políticas, né, sejam da cidadania. Nós não temos relação com governos, é um comitê a partir da organização da sociedade civil, dos trabalhadores. O que nós pudermos fazer no sentido de divulgar
né, amplamente as pesquisas, a experiência e somar na articulação para que a gente possa vir a alcançar esse benefício também que vem, né, dessa ilha fantástica, vigorosa, que é resistente no mundo, que nos mostra, né, o valor que tem a vida, que sabe que aponta para o mundo que a prioridade tem que ser a saúde, a educação, as condições de vida digna. Né? Então, viva Cuba, viva a vacina soberana, e vamos à luta, vamos vencer, com certeza, o negacionismo, vamos vencer esse momento difícil e obscuro que o Brasil passa, o nosso país, que é um país gigante, que é um país que poderia estar numa outra situação, poderíamos estar somando com Cuba para socorrer outros países do mundo. No entanto, estamos travados, né? Estamos na beira do precipício. Eu enxergo o Brasil assim, na beira do precipício. Então, precisamos juntar nossas forças, vacina já o mais rápido que nós pudermos, né? Tem que ser o mais rápido que pudermos, arrancar o auxílio emergencial para que as pessoas possam ficar em casa, porque a maioria dos brasileiros não tem condição de ficar em casa sem ter uma proteção social, e nós não temos. Aqui a situação é barra pesada, né? Desemprego significa renda zero em casa, aqui, né? Então, é preciso que a gente se articule, que a gente se una, né? E todas as iniciativas são válidas nesse sentido. É juntando forças que a gente vai conseguir, Ivone, vencer o negacionismo, o autoritarismo, a nuvem de fascista que ronda o nosso país, porque nós estamos na beira de uma tragédia maior ainda, então a gente precisa se unir para conquistar. E para isso é preciso que o povo esteja com saúde, né? Para a gente ir para as ruas, inclusive. É isso que nós estamos precisando. Então, um abraço a vocês, né? E já fico aqui para a gente fazer esse diálogo, né? Que eu espero que seja o mais profícuo possível. Obrigada. Obrigada, Ladilce, por essa contribuição e chegar junto, né, de se dispor a chegar junto, para a gente construir junto esta campanha na busca de mais vacinas e, se possível, a soberana. Como a Carmen Diniz diz aqui, a Carmen Diniz, ela é do Comitê Carioca do Rio, ela está também da nossa campanha Mais Soberana, Mais Vacina Soberana, ela diz, o Brasil é muito grande, precisamos de muitas vacinas, a soberana, porque nós realmente é uma população muito grande, nós somos mais de 210 milhões de brasileiros, né? Então, precisamos de muitas vacinas. Então, estamos aqui, gente, com o Rio de Janeiro, com Espírito Santo, com Piauí, Ceará, então, Minas Gerais, com Zé Vieira, então estamos aqui com certeza muita gente da educação. Eu vou passar a palavra para Rui Oliveira, ele que é o coordenador geral do Sindicato dos Trabalhadores em Educação no Estado da Bahia. Rui, este sindicato que fez enfrentamentos enormes, né, a este momento da pandemia aqui na Bahia, não foi porque assim, as aulas eram para voltar, né, as escolas particulares encheram a cidade de outdoor, que as escolas estavam prontas para voltar, os alunos querem voltar, era uma campanha assim, em cada esquina da cidade tinha uns outdoor, até manifestações que o pessoal fez. Donos de escolas, pais, filhos, e Rui, que é do Sindicato dos Trabalhadores na Educação do Estado, né, sofreu muitas pressões também, com certeza, e ele foi muito firme, foram muitos os diálogos, foram muitos os encontros virtuais, foram muitas as lives que Rui teve que fazer, muitas entrevistas em rádio, que Rui teve que fazer para fazer toda a categoria junto com ele, né, para fazer esse enfrentamento e deixar, e dar consciência e tomar, fazer o diálogo para que o governo e todos entendessem, né, inclusive os próprios, a própria sociedade entendesse a importância de que os trabalhadores na educação serem vacinados, estarem imunizados, né, não só professores, professoras, mas também todo o suporte que é administrativo, que é de cozinha, que é de limpeza, para que pudessem estar de forma tranquila na sala de aula com os alunos, né? Então, o Rui fez esse enfrentamento, a gente não podia, Rui, e a gente sabe a importância que é a educação estar vacinada para a gente avançar, né, na volta às aulas. Sei que as aulas voltaram de forma virtual,
Então, é muito importante ter você aqui com a gente nesta campanha. Eu agradeço a sua presença, sei que você tem uma agenda muito, muito cheia, muito corrida neste momento, mas agradeço. Eu queria que você se colocasse, né, como está sendo como você como líder sindical, como dirigente sindical, como você está vendo esta situação da pandemia aqui na Bahia, esse enfrentamento ao Covid, no Brasil também, se for o caso, quiser fazer algum link com outro estado, e como tem sido esse dia a dia de vocês da educação para fazer esse passo a passo para chegar à vacina desses trabalhadores. Pronto. Com você, Rui. Boa tarde ainda, vai dar 6 horas. Boa tarde, Ivone. Boa tarde ao Alconso Pedro. Boa tarde também ao Leandro. Parabenizar a iniciativa do SEBRAPAG, da Fundação José Martí. Boa tarde, Dil, companheira combativa, aí está na coordenação do movimento Vacina Já. Dizer assim que, primeiro, é uma satisfação participar de uma mesa rica, né? E de um intercâmbio que precisa fortalecer cada vez mais. Acho que a vacina Soberana 2 tem que vir para o Brasil. Nós precisamos de vacina. Sim, rapidamente, porque o tempo é curto. No ano passado, dia 18 de março, quando foi estabelecido o primeiro caso de Covid em Feira de Santana, nós sentamos com o governador Rui Costa, secretário de Educação, secretário de Saúde, e, na época, o governador queria fechar apenas Porto Seguro, Salvador e Feira de Santana. Nós dissemos que não, que existia... a Bahia era muito grande, não tinha só Porto Seguro, não tinha Feira de Santana, nem só tinha que fechar a Bahia toda. E também, no nosso entendimento, a gente teria que aprender, porque já tinha acontecido na cidade chinesa no ano passado, em Wuhan. E a China fez um belo trabalho que, em menos de 3 ou 4 meses, controlou toda a pandemia, inclusive na China, no Vietnã, no Japão, em outros países, na Coreia, e por aí vai. E a gente não teve a sagacidade de pensar nisso. Nós dizíamos ao governador essa disputa, porque a disputa de ter aula ou não é uma disputa do capital. Né? O capital não tem aula, o capital só quer ganhar dinheiro, sugar o povo, não importa quantos estavam morrendo. Repare que essa conta de falar que já morreram mais de 315 mil pessoas praticamente no Brasil, isso é notificado, porque praticamente é o dobro em termos de subnotificação. Não tinha esse registro. Então, nós não temos um governo, nunca tivemos a ultradireita que está no poder, através do Bolsonaro, dessa turma negacionista, do pessoal que nega a ciência, que não tem nenhum compromisso com o povo e com a saúde do povo brasileiro. Eles são responsáveis pelas mortes de milhares, centenas de milhares de brasileiros e brasileiras. Toda a nossa solidariedade. Então, eu queria dizer que a luta da PLB, a PLB é uma entidade, tem muita gente da PLB assistindo essa live. Aqui na Bahia toda está assistindo essa live. A PLB tem uma receptividade muito grande. Nós temos 100 mil filiados. E estamos em 400, dos 417 municípios, estamos em 400 instalados a PLB. Então, a PLB é uma potência, que, graças a Deus, é uma potência por bem. A CNTE, que é a nossa Confederação dos Trabalhadores da Educação, do qual eu sou secretário sindical nacional, também representa 4,5 milhões de trabalhadores e trabalhadoras da educação, e nós tínhamos uma posição. Eu lembro que lá no mês de junho, nós já tínhamos dito de que nós só voltaríamos se tivesse vacina. Aqui na PLB, nós tínhamos que trabalhar, trocar o pneu com o carro andando. Então, eu lembro que no mês, salvo engano, no mês de agosto, nós fizemos uma pesquisa, uma consulta à categoria. 13 mil pessoas responderam. 13 mil pessoas responderam. Vacina. Comunicamos isso ao governador do estado, comunicamos isso ao secretário de Educação e nós temos com base em informações. Ou seja, segundo a Organização Mundial de Saúde,
porque existia uma guerra muito grande entre o setor privado e o setor público. O setor privado porque queria, de qualquer forma, garantir dinheiro, garantir matrícula, garantir que os pais estivessem pagando as mensalidades escolares, independente da condição dada de não se contaminar. E nós dissemos o seguinte, não podemos aglomerar. Você já imaginou o que seja que você colocar 2,5 milhões de alunos transitando, pegando ônibus, transporte escolar em zona rural? É uma tragédia. A PLB fizemos uma campanha muito forte, dissemos ao governador, inclusive, que gerou um mal-estar, que eu disse ao governador, se abrir escola e morrer gente, a gente bota o caixão na governadoria. Foi uma confusão. Falei para ele, falei para todos os prefeitos da Bahia, e, graças a Deus, nós hoje somos o único estado, repare bem, é o único estado que não tem aula presencial. Aí tem companheiros do Rio de Janeiro, tem companheiros do Piauí assistindo, tem companheiros de São Paulo. São Paulo fez greve, o Rio de Janeiro fez greve, o CEP fez greve, todos eles fizeram greve. Mas aqui na Bahia, nem rede municipal, nem rede estadual não volta sem vacinação. Essa é a primeira narrativa. Segundo, nós fizemos uma campanha no mês de novembro, fizemos um lançamento nacional de prioridade para a vacinação dos trabalhadores e trabalhadoras em educação. Fizemos uma campanha nacional, junto com a CNTE, que é a nossa confederação, e aqui na Bahia nós reunimos uma frente parlamentar, reunimos com Alice Portugal, com Lídice da Mata, com o Bacelar do Podemos, com a Dorinha do DEM, lá de Tocantins, com Idilvan, do Ceará, do PDT. Fizemos uma frente muito ampla e fomos para o Congresso Nacional. Entregamos um documento, o governo da Bahia entrou na Justiça, no Supremo Tribunal Federal, para garantir a prioridade para a educação, garantir, por conta de que a nossa posição não é de não voltar, e também nós ficamos nisso. O que é que aconteceu? O ministro Pazuello foi obrigado, intimado pelo Supremo Tribunal Federal na época, e teve que colocar como prioridade os trabalhadores da educação. Então, vai ter vacina para todos os trabalhadores da educação do Brasil. Então, São Paulo, agora, porque a lista de prioridade, aqui na Bahia, nós vamos começar a vacinar agora em abril, e abril e maio nós vamos vacinar os trabalhadores da educação, como você falou. Vamos vacinar desde do zelador, do porteiro, da merendeira, todos, rede pública, rede privada, rede municipal, estadual, federal. São cerca de 536 mil trabalhadores em educação. Então, todos os profissionais da educação, quer sejam das redes municipais da Bahia, quer sejam da rede estadual da Bahia, quer seja da rede privada da Bahia, todos os níveis, educação básica e ensino superior, serão vacinados graças à luta da PLB e de outros setores. E no Brasil já começou. São Paulo agora, o Dória anuncia que vai vacinar dia 14 os profissionais da educação, o Espírito Santo vai começar a vacinar, por fruto de quê? Dessa luta, porque cada dia que não tem vacina no Brasil, estão morrendo mais de 3 mil pessoas no Brasil por dia. Aqui na Bahia estão morrendo mais de 100. Então, a gente precisa lutar, porque nós não temos um governo. Como foi dito por Gil, nós temos um governo negacionista, à extrema-direita, e diversos fatores contribuíram. Vejam que ironia. Enquanto o ex-ministro das Relações Exteriores, que agora foi demitido, foi exonerado, ficava judiando, fazendo ofensas ao povo chinês, de cada 10 vacinas do Brasil, 9 são chinesas. Se não tivesse a China, era uma tragédia anunciada aqui no Brasil. Se não tivesse a China, era isso. E paradoxalmente, o Bolsonaro, negacionista, que nunca usava máscara, que aglomerava, bastou o Supremo Tribunal dizer que Lula era elegível, ele mudou da água para o vinho. Ele agora é o pai da vacina. Ele agora usa máscara para fazer uma campanha populista, que ele sabe que está caindo pelas tabelas. Então, esse fator de Lula contribuiu para que ele agora trouxesse mais vacina, porque ele podia ter vacina há muito tempo. Não teve, porque ele não queria.
Ele queria a imunidade de rebanho, dizendo que todo mundo podia ir para a rua e os mais fortes iriam sobreviver. Ia ser uma tragédia nacional anunciada. Então, nós fizemos isso. Nós estamos, assim, numa campanha de garantir vacina para todos. Com fé em Deus, nós vamos ter. E a vacina cubana é bem-vinda. Bem-vinda ao Brasil. E vamos entrar nessa campanha. Então, eu queria dizer para vocês que estou à disposição. A PLB é essa entidade de luta. E dizer que a gente precisa lutar e acabar com os dois vírus. O vírus da Covid e o vírus do Bolsonaro. Forte abraço. Muito obrigada, Rui. Gente, interessante que eu não estou nem sinalizando o tempo. Aladilce e Rui foram, assim, exatamente o tempo que a gente combinou. Muito obrigado, tudo certo? Então, gente, é isso mesmo, Rui. Eu acompanhei a luta da educação, dos trabalhadores da educação, coordenada, comandada por vocês, e foi realmente muito interessante. Eu quero chamar... Olha, gente, o Rui, eu não sei nem se ele... voltou. Então, Rui, eu estava falando... Como você falou que estava com a agenda muito cheia, eu disse, Rui falou e já está saindo. Eu estava falando que a gente acompanhou de perto essa luta dos trabalhadores da educação. Então, estamos juntos mesmo, ficamos muito felizes, né, de você estar aqui se dispondo a participar da campanha mais Vacina Soberana, entrar nessa campanha, e que precisa muito da força da educação. Então, agora eu vou passar a palavra para o Pedro Monzon, ele é o embaixador Pedro Monzon, ele que é o cônsul-geral de Cuba em São Paulo. Pedro, é um prazer grande ter você aqui com a gente nessa conversa virtual, nessa live, nesse conversatório aqui sobre vacinas, sobre pandemia, sobre essa crise sanitária que nós estamos vivendo no mundo, né? E aí, Pedro, o que é muito interessante, né? Assim, a gente fica assim, a perguntar, muita gente pergunta, mas como pode Cuba desenvolver vacinas, né? As pessoas não... E aí a gente da Solidariedade, que acompanha mais de perto, né, todo Cuba, né, mais de perto, todos os seus programas políticos, seus planejamentos, todos os seus avanços, a gente, né, tem essa resposta muito célere, né, muito célere para essas pessoas que nos perguntam. Mas, mesmo assim, é muito incrível o seu país, Pedro, porque a gente sabe que é uma ilha pequena, né, um país pequeno, com menos de 12 milhões de habitantes, né? Um país que sofre um bloqueio há mais de 60 anos, né? Há mais de 6 décadas, um bloqueio criminal, genocida, dos estados do imperialismo norte-americano, do imperialismo estadunidense, um bloqueio econômico, comercial, financeiro, um bloqueio que atrapalha muito o desenvolvimento de muitos setores em Cuba. E eles fazem isso de uma forma muito agressiva, né? Agora mesmo, em plena pandemia, parece que estava sentindo que estava pouco, né, todo esse bloqueio, toda a ativação daquela lei Helms-Burton, que também não é fácil, né, no capítulo 2 e 3, aí era Trump ainda, né, no final do governo Trump, ele ainda teve a crueldade, né, de implementar, de fazer mais sanções, né? Foram mais de 200 sanções somente no período da pandemia, né? Proibindo de chegar, né, tantas questões, né, necessárias e essenciais para o povo cubano, como é a questão da alimentação, dos insumos de medicamentos, né, dos insumos para enfrentar essa pandemia. Então, Cuba, ela não teve esse direito de receber, né, porque o Trump foram mais sanções que os Estados Unidos implementou em Cuba. Foi assim, uma coisa muito absurda. Então, assim, toda a solidariedade a um país que é solidário em todos os continentes, um país que leva seus filhos médicos, né, para salvar vidas, seja em situações, né, adversas, muito adversas, né, de várias epidemias, como é o caso do cólera, do ebola, né, desastres naturais, e Cuba sempre está chegando, né, com seu exército de jalecos brancos, né, como a Aladilce falou bem aqui sobre a passagem a estadia aqui dos médicos cubanos, né, no programa Mais Médicos, né? Quantas coisas boas, quantos momentos importantes o povo brasileiro viveu nesse tempo,
né? Quantas pessoas viram e tiveram um médico pela primeira vez? Eram mais de 700 municípios aqui no Brasil que não tinham médicos, né? E os médicos cubanos foram justamente onde os médicos brasileiros nunca tinham ido, né? Nos rincões mais distantes, né? Nos quilombolas, povos indígenas. E assim, tivemos esses médicos aqui na atenção básica, foi muito importante, com certeza fizeram escola, mas aí esse despresidente, esse desgoverno chegou desqualificando, desmerecendo, desacreditando a medicina cubana e de uma forma muito digna com o seu povo, com a sua gente. O governo cubano chamou seus filhos para voltar para casa com dignidade e honradez. É assim que Cuba trata dos seus filhos. Mas como eu estava falando, então, diante de todo esse cenário que Cuba vive, com este bloqueio, Cuba desenvolve, a vida está em primeiro lugar, a ciência é prioridade para Cuba, né? Em plena pandemia, com todas essas dificuldades, essas restrições, estas sanções, Cuba ainda já tinha muitos laboratórios de biotecnologia, mas aumentou muito mais, aumentou mais de 20. Então, hoje, Cuba já tem um número impressionante de laboratórios de biotecnologia, desenvolve muitos medicamentos, desenvolve muitas vacinas, são vacinas de diversas naturezas. Então, é um desejo nosso, a gente fica assim, ficamos em ebulição, né? Nós que fazemos solidariedade, então, e quem também conviveu e conhece a medicina de Cuba, a gente fica assim, em ebulição, para que a Soberana, realmente, que a gente consiga, que a Soberana 2, né? Já são 5 candidatas à vacina que Cuba tem, né? É a Soberana 1, Soberana 2, a Abdala, a Mambísia, agora a Soberana Plus também. Então, para a gente vai ser uma felicidade muito grande, com certeza, e uma segurança também, a gente ter aqui no Brasil, o Brasil poder vivenciar, né, junto com Cuba, os ensaios, participar desses ensaios clínicos, que já está na fase 3, né, dessa vacina. Estamos aí nesta campanha, neste movimento, né, com a campanha Mais Vacina Soberana. Estão aqui com a gente, estão participando da live, muitos do comitê, a Carmen Diniz, a Fernanda, Leandro, tem muitos aqui, né, tem muitos aqui, todos os movimentos de solidariedade do Brasil participam desta campanha. Então, Pedro, para a gente é um prazer enorme estar aqui, ter você nesta live, para a gente conversar um pouco sobre Cuba, sobre o seu país, que é solidário com o mundo e amigo, e nós, por mais que achemos que fazemos um pouco de solidariedade, realmente é muito pouco, para um país que é tão solidário com o mundo. Pedro, é com você. Pedro Monzon, embaixador Pedro Monzon, cônsul-geral de Cuba em São Paulo. Seu micrófono. No, Sí. ¿Ya? Ya. Gracias, amiga Ivonne, por tus palabras. Buenas tardes a Dalice Souza, Ruiz Oliveira y el viejo amigo, que es un viejo amigo pero joven, Leandro, y nos acompaña en muchas ocasiones. Como tú bien dices, el bloqueo ha sido terrible. Durante la administración de Trump se aplicaron más de 240 medidas contra Cuba, y cuando se produce la pandemia, en lugar de relajar, de aliviar el bloqueo, lo que hicieron fue insistir, utilizaron la pandemia como una herramienta para asfixiar a Cuba, para aplastar a Cuba. Por eso no llegaban muchos insumos, etcétera. Hicieron lo imposible por asfixiar a Cuba. A esta altura, todavía la nueva administración no ha tomado una sola medida para cambiar las relaciones. Es decir, ha continuado con las mismas medidas que aplicó Trump. Ahora, yo en mi fala quiero hablar en primer lugar, de lo que ha hecho, cómo Cuba, a pesar del bloqueo, ha logrado establecer un cierto control de la pandemia, y después hablar un poco del nivel de la ciencia en Cuba y cómo ese nivel de la ciencia explica el hecho de que hayamos podido desarrollar 5 candidatas a vacunas. Yo voy a ayudarme con unas notas en portugués
para que me entiendan mejor. Después, si hay preguntas, voy a liberarme a hablar en español de la manera más lenta posible. Primero voy a hablar de lo que hemos hecho, cómo hemos logrado controlar la pandemia a pesar del bloqueo. Já se passou um pouco mais de um ano do início da pandemia do coronavírus. O mundo sofre um impacto traumático, do qual ainda não pode sair devido ao caráter complexo da doença, a predominância de sistemas neoliberais em muitos países e aos níveis desiguais de desenvolvimento e a monopolização das vacinas por umas poucas nações ricas. Cuba, inevitavelmente, também foi afectada pela pandemia. Durante o período foram confirmados, acumulados, 73.204 casos de doentes, recuperados 94,5%, a maior taxa de recuperação na América, e falecidos 417, lo que es una verdadera pena para nosotros, una cifra inmensa. Uma segunda onda que começou recentemente é responsable de boa parte do aumento dos casos. De qualquer maneira, o número de doentes e falecidos em Cuba, mesmo sendo números muito dolorosos, são inferiores absoluta e relativamente aos de muitos outros países no mundo. As causas desse comportamento são diversas. Enumero as fundamentais causas. O Estado cubano é forte. As políticas são estratégicas em benefício do ser humano. O mercado e o dinheiro não decidem as políticas. Não há miseráveis vivendo na rua, situação que constituiria um terreno fértil para a insalubridade e a proliferação de doenças. A alimentação da população é suficiente. Não são registrados casos de desnutrição infantil, lo cual são indicadores-chave do bem-estar e da capacidade de resistência dos cidadãos, apesar dos terríveis danos do bloqueio dos Estados Unidos. O sistema de saúde está desenhado para atender a toda a população, não a grupos sociais ricos. É grátis e chega a todos os lugares da ilha. O indicador de médicos por habitante é o mais alto do mundo, 9 por cada 1.000 habitantes, o que permite ajudar a outros países no terreno da saúde. Os leitos hospitalares por habitante são o doble de média mundial. Proliferan em todo o país os hospitais, clínicas, unidades básicas e médicos de família, que são nossas fortalezas. A medicina é primária, preventiva, profiláctica e comunitária. O propósito é que as pessoas não adoecem e caso isto aconteça, os doutores têm uma alta preparação para atendê-los também. A educação dos trabalhadores da saúde, médicos, enfermeiros e técnicos, se apoiam em valores. O dinheiro, o mercado, não define o seu comportamento. Por isto, suportam qualquer sacrifício para aliviar o sofrimento ou curar ao ser humano. Os altos e uniformes níveis educacionais e uma política de desenvolvimento cultural que se estendeu a lo largo de todo o seu território permite que a população, em sua grande maioria, esté em condições de participar como protagonista nas políticas nacionais, em especial nas referidas a temas de saúde. Devo confessar que, apesar disso, os recentes aumentos de doentes têm que fazer, em parte, com indisciplinas sociais. Todo este complexo de fatores, quando é necessário, se integra dentro de um sistema único que inclui todas as instituições educacionais ou não, e organizações e meios de comunicação em massa do país. Todos se conectam entre si e de maneira proativa com os centros de geração de política. Este sistema foi colocado em prática uma infinidade de vezes depois do triunfo da revolução para enfrentar epidemias, acidentes climáticos e organizar manifestações políticas nacionais, muitas contra o bloqueio dos Estados Unidos.
no confronto da doença, desempenhou um papel fundamental o diálogo mantido e direto dos científicos, especialistas, académicos e profissionais cubanos com o governo, assim como a promoção da colaboração interinstitucional. Aplicaram-se medidas estritas de isolamento ou quarentena cada vez que foi necessário, segundo a evolução local da situação, assim como se exige rigorosamente a máscara e outros requerimentos da OMS. As campanhas para a proteção da população e informações sobre a evolução da pandemia em Cuba e no mundo são transmitidas permanentemente, diariamente pela TV e através das organizações nacionais diversas. Mais de 14 indicadores de efeitos da pandemia sobre a população cubana são controladas com a colaboração de muitas instituições do país e os cidadãos são informados também diariamente. Executou-se pesquisas massivas, casa por casa, com uma força de dezenas de milhares de jovens estudantes de medicina, trabalhadores sociais, estudantes em geral, que permitiu detectar aos doentes pré-sintomáticos e os assintomáticos, e entregar alimento e oferecer cuidados humanos às pessoas em zonas vermelhas em quarentena. Ninguém foi abandonado financeiramente e se trabalhou para assegurar a cesta básica de alimentos e higiene, apesar das enormes limitações do bloqueio e dos próprios danos econômicos provocados pela pandemia. No entanto, foram mantidos as atividades fundamentais para o funcionamento do país, seguindo normas de proteção estritas. Outras descansaram no teletrabalho. Sem dúvida, não foi possível evitar afetações sérias à economia. O ano letivo continuou pela TV, que se incrementaram as ventas virtuais de produtos de consumo, embora com imperfeições que temos aún que resolver. Apoiando-se no potente desenvolvimento de biotecnologia e a medicina cubanas, foram desenvolvidos e utilizados medicamentos efetivos contra a doença. Entre eles, 30 medicamentos importantes que incluem antivirais, antiarrítmicos, antibióticos, inmunizadores para o tratamento das complicações dos doentes que se contagiem com a COVID-19. Se utilizou com êxito em Cuba, China e outros países o interferón alfa-2b recombinante cubano e sua combinação com interferón gamma. Comenzaron a ser usados otros numerosos medicamentos cubanos que fortalecen el sistema inmunológico. Se desenvolvió el primer medio de transporte para virus obtenido en Cuba, destinado a coleta y transporte de las muestras clínicas de pacientes. Se desenvolvió nuevos diagnosticadores y fueron criados o prototipos de ventiladores pulmonares para respiración asistida. Aclaro aquí que antes importábamos ventiladores pulmonares de una compañía suiza. Esa compañía fue comprada durante la pandemia por una compañía de Estados Unidos y nos dijeron que no podían seguir vendiéndonos los ventiladores en medio de la pandemia. Ese, entre otros muchos acontecimientos agresivos contra Cuba durante la pandemia. Hay muchas investigaciones en curso, entre ellas se realizan ensayos clínicos con células MAE para tratar a secuelas pulmonares en pacientes que tiveran a doença. Se desenvolveu un estudio para conocer a predisposición genética ante a COVID-19 o que permitirá a personalización de los tratamientos. Con estas herramientas y otras más se creó un protocolo nacional para atender enfermedades que fue reajustado según la evolución de las circunstancias concretas. Es decir, no era un protocolo fijo, esquemático. Ahora, ¿cómo Cuba consiguió desenvolver a biotecnología durante la revolución a pesar del bloqueo? Por ser un país pequeño, desenvolvido, sometido a un bloqueo estricto por más de 6 décadas, y ahora afectado adicionalmente por la pandemia, parece imposible para Cuba obtener resultados de cualquier
valor práctico en una área de alto nivel científico. Con base en eso, muchos pueden se preguntar si las vacinas candidatas cubanas contra COVID-19 discutidas hoy se tornaran vacinas verdaderamente eficaces o se es una improvisación sin fundamento. La respuesta só es inteligible si se sabe que el desenvolvimiento científico de Cuba es basado en la existencia de una plataforma científica tecnológica sólida y madura y de amplias experiencias en la creación y producción de medicamentos y vacinas. La biotecnología cubana tiene más de 35 años de desenvolvimiento y goza de amplio reconocimiento internacional. Eso fue posible gracias a una decisión política de Estado cubano que llevó a creación de un polo científico que ya cuenta con 32 empresas, 65 unidades de negocio, 80 líneas de producción, 21 unidades de ciencia y tecnología, y más de 20.000 trabajadores de una edad media de 42 años, los cuales 17.000 son profesionales, técnicos y operadores altamente cualificados. O seu funcionamiento asenta en un ciclo fechado que garante o desenvolvimiento coordinado de todo o proceso, do principio ao fin, desde a concepción da idea, investigación, desenvolvimiento, hasta a promoción y comercialización de los productos. Este sistema no es competitivo, al contrario, integra a cooperación armoniosa entre los centros do polo científico con varias universidades, centros e instituciones de investigación, incluido fundamentalmente el Ministerio de Salud Pública, a su extensa red gratuita e universal de instalaciones médicas. Los resultados se han observado há muchos años. Actualmente ese sistema exporta productos, equipamientos médicos y kits de diagnóstico para más de 50 países. Posee más de 700 registros de salud de diversos productos y posee más de 2.500 patentes en el mundo. Fornece más de 1.000 productos al Sistema Nacional de Salud y su producción ultrapasa 60% de la tabla básica de medicamentos consumidos nacionalmente. En estos longos años fueron producidos importantes medicamentos únicos en el mundo que hicieran de Cuba una potencia. La lista es numerosa e incluye terapias para el tratamiento de dolencias del sistema nervioso central y contra varios tipos de cáncer, vacinas contra hepatitis B, meningoencefalitis, leptospirosis, tifo y tétano, y la vacina hemófilos e influenza tipo B, que neutraliza una de las principales causas de meningitis en crianzas pequeñas. Son conocidas las vacinas tetravalentes y pentavalentes cubanas contra varias dolencias, a streptokinase recombinante, que restaura el flujo sanguíneo en pacientes que sufren ataques cardíacos. Otro producto líder es Everprot P, medicamento también único del género en el mundo, que es utilizado en la terapia de úlceras de pie diabético y previene amputaciones de miembros inferiores. Otros productos exclusivos de Cuba son vacinas para tratamiento de cáncer de pulmón, que hacen parte de la colaboración internacional cubana y lideran a cooperación entre Cuba y los Estados Unidos no ámbito de la ciencia. Estados Unidos, a pesar del bloqueo, tuvieron que aceptar la presión de un instituto de estudios de cáncer muy importante que se interesó por la vacuna cubana porque la considera una excepción científica. Esos productos también, me refiero a la vacina contra el cáncer, esos productos también son promisores para el tratamiento de cáncer de cerebro, próstata, colon, mama, linfoma, mieloma múltiple o cáncer de páncreas. En el campo de las vacinas, debe destacar que el Programa Nacional de Inmunizaciones de Cuba administra 8 vacinas de 11 que se aplican. Cuanto al combate específico de COVID,
de C9. Varios productos cubanos han sido usados con suceso en Cuba, China y otros países, incluido, como dice antes, interferón alfa 2 veces recombinante, otras drogas eficaces que fortalecen el sistema inmunológico comenzaron a ser fornecidas. Esos recursos medicinales se explican a manutenção de baixos níveis de mortalidade pela doença no país. Tais resultados cubanos na ciência são reconhecidos mundialmente. E como parte desse reconhecimento, a Organização Mundial Interacademy Partnership criou um grupo internacional de especialistas para combater a pandemia, que é compuesto por 20 especialistas de alto escalão, entre os quais 8 de 20 são cubanos. Compañeros, esas fundaciones son aquellas que sustentan históricamente a producción de 5 vacinas candidatas cubanas. Ahora, sobre las 5 vacinas candidatas cubanas, finalmente, debo decir que se consideran 5 candidatas a vacinas. 2 de ellas están en la fase 3 de ensayo clínico, que es la última fase, como ustedes conocen, para personas entre 19 y 80 años. A más avanzada es la Soberana 2, seguida de Pertop, la Abdala, cuyo ensayo clínico fase 3 con 48.000 personas terminará en abril. Entre las dos se testarán las candidatas a vacina en 92.000 personas. También inició un estudio de intervención con 150.000 personas más en Habana, 120.000 en zona oriental, en la zona oriental de Cuba. En abril comenzaron los testes con crianzas y adolescentes entre 5 y 18 años. Cuba es el único país con resultados semejantes en América Latina en el llamado tercer mundo. Debo decir que 90% de los habitantes de casi 70 países de baja renta no podrían vacinar este año debido al monopolio de las vacinas y a incapacidad del mundo de producir las dosis necesarias. Por eso Cuba debe que desenvolver vacinas soberanas, patrióticas y también solidarias. Adicionalmente, gracias a un acuerdo firmado previamente, fueron alocadas 100.000 soberanas 02 para los test de fase 3 no Irán. Ahora Venezuela adherió a los ensayos clínicos de fase 3 con las 2 vacinas, Soberana y Abdala. Hasta ahora los resultados de los testes son muy esperanzosos en cuanto a alto nivel de seguridad, de criación y permanencia de capacidad inmune. En los casos de Soberana 02 se está comprobando que além de parar a doença, evite a infección, o que por supuesto, muy importante. El representante en Cuba de OPAS y OMS está muy optimista con los resultados obtenidos hasta ahora. Cuba prevé producir este año 100 millones de vacinas soberanas 02 que permitirán vacinar al pueblo cubano en el año, a todo el pueblo cubano en el año. Hasta agosto, 6 millones de cubanos ya deben ser vacinados. Es decir, más de la mitad de los cubanos estarán vacinados en agosto. A partir de agosto, la vacunación en masa va a continuar en el país. Cuba será capaz de exportar para OPAS o ALBA TCP a un grupo de países del Caribe y países individuales que tengan intereses a precios solidarios, así como vacinar a los turistas que nos visiten y quieren a precios también módicos. Puedes esperar que Abdala proveerá de vacinas adicionales también este año. En este momento, Cuba y China estamos trabajando en conjunto para obtener otra vacina llamada Pan-Corona, que sea eficaz contra diferentes cepas del coronavirus. Con esta vacina, Cuba tendrá, de conjunto con China, una 6ª vacina. Esta pandemia, como todas las demás que atingen a humanidades, a las guerras, a fome, a destrucción del medio ambiente, solo pueden ser enfrentados, compañeros, con a solidaridad humana y a racionalidades que son características excluidas de la lógica de funcionamiento de los sistemas neoliberales capitalistas. Muchas gracias. Obrigado, muy obrigado.
Obrigada, Pedro. Muito importante sua fala, muitas importantes informações trouxe para todos nós que estamos aqui assistindo. Realmente, Cuba é um país que nos anima, que nos dá esperança, né? Quando o presidente de Cuba falou, né, neste final de semana, quando se injeta a vacina, está injetando não só a vacina, está injetando a esperança nacional. Aí eu digo a Miguel Dias-Canel, não é só injetando a vacina nacional, a esperança nacional, é a esperança também em outras nações, e Brasil é uma delas. Eu tenho certeza que todos esses países pequenos, como você colocou, que não terão vacinas, porque realmente está politizada e o capitalismo está à frente desta questão de vacinas, mas a vacina de Cuba, né, com toda essa solidariedade que Cuba tem, ela vai chegar a esses povos. Eu acredito muito. Agora vamos falar com Leandro Bertoldi, que é médico formado em Cuba, é professor universitário da UESB, e é do comitê da campanha Mais Vacina Soberana 2, e Leandro vai falar para a gente como está essa campanha, como está esse movimento, né, desta campanha no Brasil, e também falar um pouco do técnico-científico da Soberana 2. É com você, Leandro. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Leandro também, gente, é diretor da Associação Cultural José Martins Sebrapaz Bahia. Não podemos esquecer. Perfeito. Muito obrigado pelo convite, né? Muito obrigado por estar aqui com vocês. Um grande abraço a Pedro. O cônsul de Cuba sempre tem acompanhado as nossas mobilizações, né? E está muito próximo da campanha Mais Vacina Soberana. A gente agradece de coração. Muito obrigado, Ivone, diretora da CJM, sempre está participando conosco, né? Muito ativamente aí na solidariedade internacional. A Ladilce, que também tem uma militância histórica aí, né? Eu acho que não me conhece, mas eu conheço a senhora de longas datas. E Rui, né? Também um grande militante, né, da área da educação, e muito importante a inserção dos sindicatos, né, do movimento sindical nessa luta, né? Já que a gente chegou num momento de extrema gravidade da pandemia no nosso país. E como vários de vocês falaram antes, né, a Carmen colocou lá no chat, a Ivone comentou, a Laudice, Rui, né, a gente chegou num momento que a gente tem que entender que, primeiro, a vacina é a nossa única saída, e segundo, a vacina não tem cor, não tem ideologia, não tem gênero, não tem nenhum problema ideológico, né? Eu luto para que chegue a vacina Soberana, ou a Abdala, mas também a Sputnik, a Pfizer, a Moderna, a Johnson & Johnson, a vacina que for e que tiver uma base científica, né, adequada para que realmente salve vidas no momento de extrema gravidade da pandemia no país, né? Como os meus predecessores já comentaram, a gente está perdendo mais de 3.000 pessoas todos os dias, né? São 3.000 famílias que estão sofrendo todos os dias pela perda de um ente querido, né? Isso aí por isso que a gente fala que isso é um crime, né? Isso é um crime, e a nossa única alternativa é as vacinas, né? E para comentar um pouco, né, sobre a vacina soberana, Pedro Monzon fez uma introdução muito boa, né, sobre o em Cuba, e já pegando o gancho dele, né, eu queria comentar para vocês que a vacina soberana, ela é produzida pelo Instituto Finla de Vacinas, que é um instituto que tem 30 anos, né, trabalhando, produzindo vacinas, IFAs e vacinas terapêuticas e preventivas. Ele exporta para mais de 30 países, ele tem um ciclo fechado, né, que significa que ele inicia desde a pesquisa, ele faz o desenvolvimento, faz a comercialização e ainda faz o segmento pós-venda, né, ou seja, é o que a gente chama de ciclo fechado. O Instituto Finla de Vacinas, ele está produzindo Cuba tem 5 vacinas e ele participa, né? Na verdade, são vários centros que estão participando, mas ele está à frente de 3 vacinas, que é a Soberana 1, a Soberana 2 e a Soberana Plus. E eu queria comentar rapidamente, né? Muita gente pergunta, né? Mas como é que Cuba tem tantas vacinas, né?
E Pedro falou uma parte disso, né, mas eu queria falar outra parte disso, né, que é a experiência com determinadas moléculas. No caso, a vacina Soberana 2, ela é produzida, é um gênero de vacina que se chama vacina de antígeno, né, conjugada. O que significa isso? Que ela tem uma molécula que carrega um pedaço do vírus, e esse pedaço, ou vários pedaços, nesse caso são 6 pedaços, né? O pedaço se chama RBD, né, que é um pedacinho da espinha, né, que o coronavírus tem, por isso que tem esse nome, né, coronavírus, né, é forma de coroa. São vários espinhozinhos, que a gente chama de proteína S. Na ponta dessa proteína S tem uma molécula chamada RBD. Aí, Cuba tem uma experiência muito grande de fazer o toxoide tetânico, é a mesma coisa que se usa na vacina do tétano, né? Cuba já fazia a vacina do Haemophilus influenzae, né, que exporta para vários países do mundo, e a própria vacina, só que essa vacina é uma vacina terapêutica, que o Pedro falou, né, que é a vacina terapêutica para o câncer de pulmão, que tem esse mesmo mecanismo de funcionamento. Eles pegaram uma vacina que já é muito segura, que já se aplicaram milhões e milhões de doses, e somente se troca um pedacinho desse por um pedacinho do vírus, né? O que também nos leva a acreditar dessa grande segurança, né? Que a gente vai ver, né? Essa segurança já está a caminho, né? As demonstrações científicas, né? A primeira fase, né? Primeiro, Cuba realiza os testes pré-clínicos de forma adequada, né? Da Soberana 2, foram publicados esses testes. Aí inicia a fase 1 em seres humanos em outubro, e a fase 2 em fevereiro, né? E agora, em março, inicia a fase 3. A fase 1, né, como é a primeira fase em humanos, quando se constata que todas as fases em animais foram adequadas, sempre se faz com a menor população, né? No caso, a fase 1 foi feita em 40 pessoas, a fase 2, 910, e essa fase 3, que começou no início desse mês, foi em 44 mil pessoas em Cuba, mas pretende-se que ela inicie na Venezuela e também no Irã, e a gente, dentro da campanha, a gente luta para que essa fase também aconteça aqui, já que isso nos daria a possibilidade de conseguir um contrato preferencial e também uma aprovação pela Anvisa muito mais rápido, né? Como é que ela acontece, né? Se divide em 3 grupos de forma aleatória, né? O primeiro grupo, ele vai receber a Soberana, né? No primeiro dia, no 28º dia. O segundo grupo, ele recebe 2 doses de placebo, e o terceiro grupo recebe a Soberana no primeiro dia, a Soberana 2 no primeiro, a Soberana 2 no 28º, e no dia 56 se aplica a Soberana Plus, né? E como é que aconteceram esses testes até agora, né? A fase 1 demonstrou que com as 2 doses da Soberana 2 tem 84% de produção de anticorpos, e com a terceira dose da Soberana Plus, 100% de anticorpos. Na fase 2, com as 2 doses, 81%, com 3 doses, 96% de produção de anticorpos. É importante também dizer que nessas 2 fases que já foram encaminhadas para a publicação, não houve nenhum efeito adverso grave, todos os efeitos adversos são leves, né, como é comum em todas as vacinas, dor, inchação, envermelhamento do local, né, febre de no máximo 1 dia, né, são efeitos adversos normais, né, que não trazem perigo, né. O registro primário da Organização Mundial de Saúde, que avalia todas as boas práticas, já foi dado a Cuba para o início da terceira fase. Cuba só iniciou essa terceira fase com esse registro, né? Tem o registro nacional e o registro pela Organização Mundial de Saúde. E como é que acontece essa terceira fase, né? Ela é multicêntrica, ou seja, acontece em vários lugares diferentes. Ela acontece em grupos paralelos, como eu acabei de mencionar, os 3 grupos. É de forma aleatorizada, né? Significa que nenhum das pessoas que está participando do estudo sabe em que grupo ou o que ele está usando, né? Se é placebo ou se é a própria vacina. Ele é duplo cego, né? Ou seja, seguindo todas
as melhores práticas, ou seja, a pessoa que está tomando a vacina não sabe se é placebo ou se é a vacina, e aquela pessoa que está aplicando, nem o pesquisador mais próximo, também não sabe quem recebe uma ou quem recebe outra. E o objetivo agora, né, realmente é avaliar quantas pessoas vão ter uma imunidade adequada, se vai ter algum efeito adverso grave, se haverá formas graves, né, caso essas pessoas venham desenvolver a COVID, e a prevenção da infecção, né? E por isso, né, Cuba iniciou, como eu falei, né, no começo do mês, 44 mil pacientes, né, que foram, que de forma voluntária iniciaram esse estudo, né? E essa campanha, né, que não tem representante, né, todos nós participamos dela de forma voluntária, acreditando na proposta, né? Não foi definido representação oficial, né? Todos que estamos nesse dia a dia, nessa luta, estamos de forma voluntária. Essa campanha, ela vem tomando corpo ao longo do tempo, né? Vários parlamentares têm participado. A gente já conseguiu uma proposta de intenção de acordo, né? Uma tratativa de acordo foi enviada ao Ministério da Saúde, né? Pela Unicamp. Também existem vários estados que parlamentares estão articulando uma possibilidade de criação, né, de uma infraestrutura com uma instituição brasileira, né, para que venha se realizar essa terceira fase aqui no Brasil. E também temos essa preocupação da segurança e da blindagem que a gente precisaria dar para esse estudo clínico de fase 3, dado que a gente tem um governo federal que trabalha totalmente de forma ideológica, né, e tem demonstrado ao longo do tempo como tem aversão a Cuba, a China, a Rússia, ou qualquer coisa que eles considerem que não participe do seu campo político, né. Por isso que a gente está tentando buscar uma mobilização em diferentes campos, e é importante que exista essa mobilização dentro dos sindicatos, mas também dentro da população, seja organizada ou não. Isso deve ser o mais difundido possível. Também deve ser difundido o conhecimento sobre essas e outras também vacinas, né? E mais importante que isso, deve ser difundido a importância de se lutar por mais vacina, de se lutar para que essas doses, né, que às vezes o governo federal avisa aí de forma um pouco espalhafatosa, que já comprou, né? Essas doses devem estar no braço das pessoas o mais rápido possível. Existe um pesquisador que há pouco tempo atrás ele fez as listas de espera, né? Na maior quantidade de vacinas, a gente está entre 55 e 70 no lugar de espera dessas vacinas. Muitas vezes a gente tem um contrato assinado, mas essas vacinas só vão chegar para a gente lá na frente. Imagine quantos mortos a gente vai ter até lá. Por isso que a importância de que a gente traga essa fase 3, mas não só essa. A gente pode trazer e deve trazer outras fases, que isso nos dá potencial de entrar um pouco à frente dessa fila, né? Dessa fila que está acontecendo no mundo de uma forma muito injusta, onde os países ricos estão ficando com a maior fatia da quantidade de doses, e os países de renda moderada e baixa, né, estão ficando para trás com muito poucas doses, né? E era isso que eu tinha para falar. E só para terminar, né, abaixo o bloqueio, é uma fala importante que a gente deve levar à frente. Cuba é o país que tem a vacina e as vacinas mais avançadas da América Latina, né, com todos os bloqueios. Vários pesquisadores já contaram, né, que os estudos ficaram por várias vezes parados porque faltou um insumo, que eles foram proibidos de comprar. Ou seja, o bloqueio é genocida, assim como esse presidente. O bloqueio só é feito para causar fome, desesperação e uma revolta da população cubana que não se deixa amedrontar por isso, né? E acaba abraçando a sua soberania, assim como a soberana, e a sua liberdade acima de tudo, e não se vende por nada. Um grande abraço a todos e todas, muito feliz em estar nesse espaço aqui, e estamos aqui à disposição se houverem perguntas ou alguma coisa mais.
Temos um vídeo sobre a Soberana, se alguém quiser, é só colocar nos comentários que a gente publica o link para vocês. Grande abraço. Muito obrigada, Leandro. Foi muito boa a sua fala, muitas informações, passou muita coisa importante sobre a Soberana, sobre como a campanha está desenvolvendo. Eu vou fazer o seguinte, eu gostaria de saber, assim, Aladilce, você que coordena esse, o Zé Vieira falando, como superar a oposição do governo federal e a falta de recursos financeiros? Zé, é uma pergunta muito interessante, Zé. Vamos ver como a gente consegue superar essa questão. Eu queria saber, Aladilce, como o comitê Mais Vacinas no SUS pode fazer link, pode estar colaborando, pode estar desenvolvendo uma parceria, atividades e ações para fortalecer tanto o Comitê da Bahia como esse comitê da campanha Mais Vacina Soberana. Como poderíamos desenvolver assim, algumas atividades, algumas questões, como essa está sendo, né? E como podemos desenvolver mais outras ações para fortalecer os dois comitês, tanto Mais Soberana como Mais Vacina no SUS. Eu queria primeiro parabenizar, né, Pedro e Leandro, né, pelo o manancial de informações que nos trazem, né? Eu acho que nós precisamos disso, nós estamos precisando divulgar esse esforço que Cuba está fazendo. Porque o que nós temos também aqui é uma guerra, né? Nós estamos com um problema com a pandemia e as possibilidades de enfrentamento muito partidarizado, né? Politizado, partidarizado, e a proximidade, inclusive, das eleições presidenciais deixa isso de maneira mais aguda ainda. Então, nós precisamos afastar desse cenário de disputa política e tentar levar para o Congresso Nacional, para instituições acadêmicas, essas informações, esse debate, né? Porque o que está acontecendo é que nós sabemos que não temos vacina, pelo menos a curto prazo, não sei nem se a médio prazo, suficiente para a gente interromper a transmissão do vírus. O que precisa ser feito? Vacinar, a vacina tinha que ser imediata, maciça, e para não dar tempo, inclusive, do vírus se modificar, a gente ter cepas surgindo aí e a situação se complicar mais. Então, eu acho que nesse momento, né, se a gente tem essa possibilidade de fazer essa parceria com Cuba, mas nós sabemos também da dificuldade, né? Sabemos da dificuldade política, principalmente pelas características do governo atual. Então, eu acho que nós precisamos ver canais no Congresso, nas Assembleias Legislativas, está fazendo, por exemplo, lives como essa, com a Comissão de Saúde, né? Ver se a gente consegue furar esses bloqueios, Comissão de Saúde, com bancada, não sei se você já tiveram alguma conversa com a bancada de deputados de esquerda, deputados da frente de esquerda, deputados que defendem as vacinas, que defendem, que estão envolvidos nessa luta pela vida no Brasil. Eu acho que é uma coisa muito, assim, acho que ajudaria muito, na minha opinião, buscar articulação também com outros fóruns que existem, a própria Brasco. Eu sei que Padilha é um parceiro, né? Tem feito um esforço. Eu vejo ele divulgando a vacina soberana, as vacinas que Cuba está pesquisando. Então, eu acho, Ivone, que por aí, o que a gente puder fazer de pontes, né, é fundamental essa divulgação, levar o conhecimento a público, né, do que Cuba, das possibilidades que nós temos. E só dessa forma a gente vai conseguindo vencer, né, e fazer a disputa de posição em relação à ciência, em relação a Cuba, né, e acho que essa é uma forma, inclusive, da gente ir abrindo o caminho para Cuba, abrindo o caminho, né, fragilizando essa postura de bloqueio,
né? Então, na medida que a gente faz a divulgação em cima de uma ação concreta e necessária para o mundo, né? Até aqui a gente fica na disputa de patentes, né? Eu acho que a proposta de Cuba é colocar à disposição da humanidade, como tem feito, né? O socorro. Então, eu acho que essas coisas não é uma situação só do Brasil, né? Acho que a gente tinha que buscar divulgar mais, fazer uma rede, né, de diálogo com as instituições, e aonde a gente puder divulgar, eu acho que vai ajudar. O que a gente pode fazer é essa ponte aí com parlamentares, né? Com parlamentares daqui e de esquerda, né? Claro. Também, vamos fazer. Me permita, me perguntaram sobre vacinas que estariam sendo desenvolvidas no Brasil. E a gente viu aí no final de semana passado que o Dória anunciou uma vacina brasileira que estaria sendo desenvolvida pelo Butantan e tal. E logo depois veio aquela outra informação de que não era a vacina que estava pelo SINAI, né, por uma instituição americana, e um consórcio e tal. Então, a gente tem a notícia dessa vacina, que estaria sendo uma parceria entre esse consórcio capitaneado lá pelo hospital, né, do SINAI, e tem uma outra que me parece que é uma outra de onde é, de um outro estado, também em parceria. Ribeirão Preto. Eu posso... Ribeirão Preto, é a outra. Ivone, eu posso só colocar uma coisinha, 30 segundos sobre isso? A gente tem notícia, claro, de duas vacinas. Uma é da Universidade de Ribeirão Preto, mas uma empresa americana, e essa que já está fazendo ensaios clínicos também do Butantan com o Monte Sinai dos Estados Unidos. Essas são as duas que a gente tem notícia, né? Não sei, pode ser que tenha mais alguma, mas as que a gente tem notícia que já foram anunciadas, né, mais publicamente, são essas aí. Então, tá bem. À disposição, acho que nós precisamos divulgar. Isso que foi feito aqui hoje, muito pouca gente, acho que sabe. A gente precisa reproduzir, né? E se vocês têm vídeo, o que a gente puder fazer, Leandro, de um vídeo, a gente divulga, mas acho que conversas, né? Conversas encontros virtuais. Montar uma reunião com parlamentares. Acho que vamos articular. Bora. E ver de que maneira que a gente pode. No Congresso Nacional, nós temos frentes, né, de deputados e senadores voltados para essa questão da Covid. Então, acho que a gente tem que ousar, né? Temos que ousar. Ok, Dio, valeu, muito, muito bom. Leandro, você pediu a fala, eu ia passar para Pedro, mas aí você fala, depois eu passo para o Pedro. Não, é rapidinho, só sobre essas vacinas, né? Porque o que acontece? O pessoal não sabe, mas no mundo a gente tem mais de 200 vacinas em desenvolvimento. Só que a grande questão é chegar nas fases clínicas em humanos. No Brasil, a gente já tem, até a última vez que eu olhei, né, algumas semanas atrás, a gente tinha 7 vacinas em fase pré-clínica, né? Esse é o grande X da questão, né? É você chegar na fase clínica. A gente tinha uma vacina, até quando eu olhei, né? O Butantan estava desenvolvendo, estava uma fase pré-clínica, né? Fiocruz tinha uma vacina própria, a Unicamp tinha outra vacina, a UFMG tinha, se não me engano, era 2 ou 3 vacinas, e parece que outra universidade tinha outra, né? Até quando eu olhei. Agora, o grande X da questão é esse, é chegar nas fases clínicas, que geralmente é o que demora mais, é o que tem mais risco, né, de não dar certo e de não avançar, né? Era só isso que eu queria colocar. Tá bem, obrigada, Helena, pela contribuição. Rui, você quer falar mais alguma coisa em relação à questão da educação?
em relação à campanha, às vacinas, Rui? Rui? Está congelado. Eu vou passar para Pedro enquanto isso. Pedro, diante de toda essa... Embaixador Pedro, está escutando? Sim. Pedro, sim. Então, diante de todo esse diálogo que nós tivemos aqui, nessas informações, né, as que você trouxe, as que nós tínhamos aqui, em relação aos movimentos de campanha, de comitês de vacinas aqui no Brasil, aí esse desejo nosso, né, e esse movimento que está se criando no Brasil para que a Soberana, a vacina mais avançada de Cuba, né, a Soberana 2, venha fazer também no Brasil a fase 3 dos ensaios clínicos. Como Cuba, como a embaixada, como a diplomacia de Cuba no Brasil pode estar nos ajudando de forma mais concreta, eficaz? Eu sei que esta participação sua já é uma grande ajuda, já é um grande apoio. Ivone, eu queria fazer uma pergunta também. Ah, também, faz. Além do apoio político, de divulgar para a gente conseguir, né, que o Brasil faça acordo para adotar a vacina de Cuba, o que mais Cuba precisaria? Por exemplo, para os ensaios clínicos estão garantidos ou precisaria de recurso, de investimento, alguma coisa nesse nível? Para chegar ao Brasil, você fala? Sí. Yo entiendo. ¿Quiere que hable? Bueno, lo primero... sí, Pedro, puede hablar. Ustedes conocen la actitud de Cuba con relación al pueblo brasileño, a la inmensa mayoría del pueblo brasileño, a una buena cantidad de los funcionarios que son amistosos también. Tenemos mucho en común. Lo que ha pasado en las relaciones entre Brasil y Cuba no tiene nada que ver con el comportamiento del pueblo brasileño. Yo no debo, y nunca lo hago, hablar de política interna, porque soy un diplomático. Pero sí tengo que decir que en el terreno de las relaciones bilaterales ha habido serios problemas entre nosotros, no por culpa de Cuba. El inmenso problema, digamos, el detonador fue la salida de los médicos cubanos de Brasil por culpa de la agresión tremenda contra ellos, las mentiras una tras otra, mentiras absurdas, inmensas, que nadie puede creerla, pero hoy en los medios usted dice cualquier mentira y crea un conflicto, un ambiente. Cuba tuvo que retirar a los médicos, muchos brasileños se quedaron sin servicios médicos, los cubanos se fueron muy tristes, algunos llorando, aquí se quedaron muy tristes y sabemos que hay niños que han muerto, han enfermado porque no tienen atención médica. Es decir, ese es un antecedente negativo, definitivamente. Es decir, lo primero que habría que romper para establecer una relación con Cuba en el terreno de la vacuna, especialmente en el caso de un ensayo clínico, es que tiene que haber un ambiente político seguro, sin duda. No puede pasar que lleguemos aquí que se cree un ambiente negativo. Lo primero que va a pasar es que si no hay un ambiente político apropiado, no se va a permitir que entre la vacuna cubana. Va a haber un rechazo político y es probable que Anvisa no la apruebe o demore su aprobación. Así que habría que romper primero esa barrera política que desgraciadamente todavía está viva. Cada vez que se puede hablar mal de Cuba se hablan barbaridades. Somos narcosocialistas y cuántas cosas se han dicho, bestialidades de Cuba, bestialidades, agresiones innecesarias contra Cuba, que no deberían ser parte de la política de un país tan grande y tan importante como Brasil. Eso está nos preocupa y pensamos que es una barrera muy difícil de saltar por parte de ustedes, salvo que hagan un movimiento tan potente como para romper esa barrera. Y para nosotros
aun cuando se permitiera, tendríamos que tener muchas garantías de que no se va a crear un ambiente fake, un ambiente falso alrededor de la vacuna y hacerle daño al prestigio de nuestra vacuna. Yo creo que lo más importante es lo que están haciendo ustedes, que lo están haciendo no solo con la vacuna soberana, sino con todas las vacunas. Nosotros quisiéramos que todo el mundo tuviera acceso a todas las vacunas, todos, no los ricos, no a las élites, sino que los pobres, los humildes, todos tengan acceso a la vacuna. Es lo único racional en este planeta, pero desgraciadamente el capitalismo y el neoliberalismo no es racional, funciona de una manera, digamos, asesina, malvada, se hace daño en lugar de colaborar. Pero lo ideal es ese, que todos tengan acceso a todas las vacunas y que todas sean eficientes y que sean buenas. Nosotros no queremos decir que la nuestra es la mejor. Por supuesto, no podemos decirlo de ninguna manera. Lo que queremos es que se tenga acceso. Ahora, si la nuestra es una candidata y ustedes quieren que la nuestra sea accesible, hay que romper esa barrera. Y hay dos maneras de tener acceso a la vacuna. Una es, que yo sé que para ustedes es lo ideal, hacer el ensayo clínico aquí, de la tercera fase. Y la otra es adquirirla. Hay dos momentos para adquirirla. La fase emergencial, que Anvisa tiene que aprobar, y por detrás de eso podría haber también una motivación política, y después que la OMC lo apruebe definitivamente, que entonces quizás sea mucha menos la resistencia, porque la OMS la aprobó. Eso es fundamental. Yo tengo entendido que hay estados que tienen cierta libertad para adquirir las vacunas. Yo sé que el consorcio del Nordeste creo que desempeñó un papel importante en la importación de la Sputnik 5. Eso quizás funcione. Ustedes entienden, por supuesto, mucho mejor que yo la política interna, que yo sé que es complicada, mucho más complicada que la política cubana. La política cubana es muy, muy estable, muy definida, tiene líneas precisas. Aquí la cosa es mucho más complicada, sobre todo en los últimos años. Es decir, que habría que romper la barrera política, habría que propiciar la posibilidad de que Anvisa la apruebe, y a partir de eso, por supuesto, entonces hay que consultar el interés de Cuba. Cuba tiene la preocupación, primero piensa que no sabe, no espera, debido a los antecedentes políticos, que Brasil de pronto pida la vacuna. Y segundo, tiene preocupación de que la vacuna llegue y se cree un ambiente negativo alrededor de la vacuna. Ahora, yo creo, el criterio de Cuba siempre es luchar. Esa es la realidad. Nosotros hemos luchado toda la vida y la revolución está ahí porque luchamos y luchamos unidos. No hay nada que no se pueda conseguir en esas condiciones. Hace el sábado, el domingo, hubo una manifestación en las calles de La Habana, en Malecón, impresionante que te da, para muchos, da una imagen de la Cuba real, porque hay una Cuba virtual que la han creado los americanos, también los yanquis, a través de informaciones falsas, una tras de otra, que si la persona tiene solo contacto con esa Cuba virtual, aun cuando sea de izquierda, puede confundirse. Lo que pasó ayer en las calles de La Habana demuestran que la Cuba real apoya absolutamente la revolución cubana y que lo demás es simplemente manipulación. Ahora, esa es mi opinión. Lo que hace Cuba siempre es luchar. Y yo lo único que puedo decir es eso. Y Fidel, cuando estaba en los últimos momentos ya, prácticamente en los 90 años, dijo: lo que nos queda es luchar. Lo que no puede uno resignarse, ni doblegarse, ni deprimirse. Hay que luchar. Esa es la opinión mía. Muito bem, Pedro. Muito obrigada. Você não sabe como isso dá um vigor, nos anima, nos dá muita esperança essa fala de Cuba para nós, entendeu? É isso que você falou, que aconteceu ontem
em Cuba, né, nas ruas de Cuba, no Malecón, por todo o Malecón, que é aquela avenida, né, da orla de Cuba, de toda a manifestação, que essa manifestação não foi só em Cuba, foi em todo o mundo, em todos os continentes. Nós mesmos aqui no Brasil mandamos muitos vídeos, gravamos muitos vídeos, mandamos muito apoio e solidariedade e de força, e exigindo dos Estados Unidos que abaixem o bloqueio a Cuba, esse bloqueio genocida, cruel, que tanto arrebenta, que tanto atrapalha o desenvolvimento de Cuba, que tantos malefícios traz para o povo cubano. Nós todos os povos de todos os continentes, faz essa exigência a esse novo governo americano, que nesse 2021 acabe com esse bloqueio a Cuba. Chega, não dá mais para ter. Não é tempo de bloqueio, não é tempo de unilateralidade. Né? Não é tempo disso, é tempo dos povos, é tempo de multilateralidade, é tempo de andarmos juntos. E assim a gente segue lutando, como nos ensina Cuba, esse país amigo e solidário, que tantos triunfos, né, logrou com a Revolução, e está aí. E quem desfruta desses logros é seu povo, né, com a educação de qualidade, com a saúde de qualidade, com a moradia, com direitos humanos preservados, com segurança. Então, essa Cuba que nos anima, que nos dá esperança de seguir lutando e acreditar que o mundo melhor, justo, igual, é possível. Obrigada, Pedro, muito obrigada. Eu vou vou passar para Rui Oliveira. Rui não está mais na sala, ele estava com a agenda muito cheia, acho que Rui já precisou se afastar, ele estava com muitas reuniões depois, acabamos demorando mais um pouco. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou passar agora para as considerações finais, para a gente já ir encerrando. Passo para a Aladilce, para fazer suas considerações finais e a gente poder encerrar esta live. Quero somente agradecer, Ivone, essa oportunidade, né, de conhecer mais de perto a experiência de Cuba nessa área, a experiência de Cuba que é muito alvissareira para o mundo. Mais uma vez, agradecer e dizer que aqui do nosso comitê nós faremos todo o esforço possível para que a divulgação, né, sobre o trabalho que Cuba vem fazendo seja maior, seja mais ampla, e essas pontes com parlamentares, que eu acho que nesse momento é estratégico, para criar um ambiente político que a gente possa avançar numa parceria mais concreta. Parabéns, né? Eu queria aproveitar também, nós temos várias pessoas assistindo, e convidar para vocês participarem também do debate que nós estamos fazendo no Comitê Baiano Vacina no SUS já. Né? Uma coisa que para a gente está muito clara é que nós não podemos permitir que a vacina seja colocada nas clínicas privadas, né? Como volta e meia está sendo tentado, e essa semana nós tivemos um empresário de São Paulo que conseguiu contrabandear a vacina e fez a vacinação dos amigos e, enfim, políticos. Então, numa situação de escassez de vacina, a vacina tem que ser, a prioridade tem que ser para o sistema público. Somente depois que a gente interromper, que conseguir vencer a pandemia, é que pode se pensar em comercializar a vacina. Mas, no momento, é vacina no SUS, e em qualquer outro país é vacina no sistema público, porque esse é um problema coletivo, é um problema para se enfrentar do ponto de vista, né, do interesse público, e não deixar que o mercado defina quem vai ser prioridade, né, na fila da vacina. Então, agradecer, Ivone, a oportunidade e parabenizar a Pedro pela luta, né, e a Leandro também pelas informações e o esforço que vem fazendo aqui junto conosco no Brasil. Um abraço. Queremos Cuba livre. E fora Bolsonaro, vacina no SUS já, auxílio emergencial, e fim do bloqueio. Eu acho que Ivone ficou sem áudio e sem vídeo, não é isso?
Ô, Pedro, faça as suas considerações finais, Pedro, enquanto a Ivone volta aí. Bueno, yo también estoy muy agradecido. Yo dije ahorita, nosotros se ha trabajado por crear una Cuba virtual tremendamente por parte de Estados Unidos. Es increíble cómo a pesar de eso hay tantos amigos de Cuba, porque tienden a deformar la realidad. Yo me asombraba, yo estuve en varias ocasiones en visitas internacionales de Fidel. Las barbaridades que se decían de Fidel, las cosas negativas eran increíbles, pero donde quiera que llegaba Fidel, todo el mundo lo rodeaba y lo aplaudía. Así, ¿cómo se logra? ¿Cómo es posible que hayamos sido capaces de saltar ese muro, esa muralla de mentiras? Y cada vez que hay una oportunidad para hablar de Cuba, aunque no duerma, yo estoy dispuesto, estoy interesado y voy a hablar de Cuba. Cuando ustedes digan, como digan, sobre el tema que digan, buscaré información, responderé lo que pueda, pero voy a aprovecharlo. Muchas gracias por esta nueva oportunidad. Gente, vocês viram que eu caí, mas já Ya saliste. levanta, sacode a poeira, dá volta por cima. Muito louco isso. Ah, não. Eu tive a oportunidade, em 2006, de estar em Cuba, quando teve uma grande manifestação em defesa dos 5 heróis presos. E eu fiquei impressionada, porque o povo começou a sair na rua, era madrugada, e ficou o dia inteiro. A gente não conseguia ver onde terminava. Era uma multidão, multidão, multidão. Realmente impressionante. Me parece que que o povo de Cuba está sempre pronto ali para a defesa política, né, dos seus valores, né, das suas conquistas. Né? Viva Cuba! Ivone travou de novo, né? Eu vou fazer minhas considerações finais. Uma vez mais, muito obrigado por estar com vocês, né? Pedro, a gente já tem uma história aí de luta e de participação junto. Muito obrigado. Você é uma referência, viu? Para mim, enquanto pessoa, mas como diplomata, como ser humano, a gente tem muito orgulho de você, viu, Pedro? Aladilce, muito obrigado por estar conosco na campanha. A gente não só agradece, né, sua disponibilidade de participar, de levar isso para os outros parlamentares, mas a gente solicita encarecidamente que isso aconteça o mais rápido possível, e o que precisar da gente, eu estou no grupo, eu acho que hoje mesmo eu já vou te mandar uma mensagenzinha para a gente ficar em contato, tá bom? Mas publica no grupo que todo mundo está vendo, né? Ou seja, como eu falei anteriormente, o grupo não tem liderança formal, nem nada disso, as coisas acontecem voluntariamente, de uma forma dinâmica, e eu acho que é importante que assim seja. E também agradecer a Cuba, né, acima de tudo, o lugar que eu morei por 7 anos, e que foram os anos mais felizes da minha vida, e eu tenho uma saudade, um pedacinho do meu coração que sempre se lembra de Cuba, e que tem um agradecimento pelo povo cubano, pela revolução, e os povos, Pedro, os povos não esquecem, os povos são agradecidos, os povos sabem quem está do lado deles, né? Obviamente, existem períodos históricos gente, acho que eu vou cair de novo. Né? Mas isso passa rapidamente. Um grande abraço a todos e todas, e nos veremos em outras lives. Tá bom. Tá, obrigada. Ivone, eu acho que caiu mesmo. Então vamos nos despedir, viu? Tchau para vocês. Tudo de bom, viu? Grande abraço. Vocês conseguem me ouvir? Eu sou Ruth Helena, aqui da assessoria, que comandou a parte técnica aqui da live. Sim, escutamos. A Ivone está com problema de conexão e o Rui Oliveira também. O Rui Oliveira, que é o coordenador-geral da PLB, eu faço parte da assessoria do Rui, e ele deixou aqui o recado, né? Eu vou falar
de forma que o cônsul entenda também, porque ele tentou voltar para dizer isso, mas ele não conseguiu e deixou aqui a mensagem para todos que estão na live e também para o cônsul. Ele se desculpa porque sua conexão está muito mala y no puede regresar, pero dice que la PLB propone articular con las centrales sindicales y parlamentarias la creación de una frente parlamentar en defensa de la vacuna de Cuba. Entonces, esse é a mensagem de a PLB Sindicato. E traduzindo, né, eu tentei falar de uma forma que o cônsul entendesse, e o Rui, ele deixa claro aqui que a PLB está se propondo, né, em articular com as centrais sindicais, com os parlamentares da nossa base, para criar uma frente parlamentar em defesa da vacina de Cuba, para que o governo adquira prontamente essa vacina também aqui para o Brasil. Entiendo bien, muchas gracias, muchas gracias. Ok, é isso. Como Finalizamos, né? acredito que sim. A gente agradece aí a audiência de todos e em nome da Ivone, né, e dos demais, a gente encerra a live. Muito obrigada, cônsul, muito obrigada, Leandro, a Ladilce, o Rui e demais. Boa noite a todos. Boa noite, tchau.